Família, reconecte-se. Mais um programa com muita alegria. Estamos aqui, Yuri Carraro, meu querido irmão, Leandro Carraro, pro nosso episódio 50, pessoal. Episódio 50. Irmão, 50 episódios já passaram. E aí, o interessante é que o episódio 50 também, simbolicamente falando, ele também representa um ano das nossas gravações, um ano que a gente está aqui junto com vocês. Que alegria, né, irmão? Quanta gratidão. E esse episódio de hoje nós estamos celebrando. É para celebrar esses 50 episódios. Estamos reunindo a 50 encontros que já tivemos aqui com cada um de vocês. E nosso cenário hoje está um pouquinho diferente, né? Nossa árvore está celebrando, agradecendo aí. Está amarela com sentimento de alegria, de gratidão por esse... Estamos aqui, né? Nesse episódio. Meu irmão adorou essa surpresa da árvore amarela, né? Eu só não falei pro editor mudar nossa árvore amarela aqui, mas tá tudo bem, né? Tá valendo, né, irmão? Tá certo. Dê boas-vindas também pro pessoal, querido. Boa tarde, boa noite, bom dia, família. Seja lá que hora a gente esteja junto, o que importa é a gente estar juntos. Isso é no final que importa. E é uma alegria, como o meu irmão disse, a gente tá nesse momento de comemoração de 50 episódios, de um ano conversando, crescendo e aprendendo com amor. Porque, afinal de contas, a gente tá juntinho para isso, né? Esse momento do nosso pão de queijo, da nossa conversa, do nosso carinho, é para exatamente isso. Então, que alegria, irmão. Uma alegria mesmo estarmos aqui nesse momento. Muito bom. A gente está aqui, né, eu e meu irmão, aqui presencialmente, fisicamente falando, né? Mas nós sentimos a energia de vocês também, nessa família Reconects. Então, sintam-se abraçados e recebam o nosso sentimento de muita gratidão por cada minuto que vocês estiveram conosco nessa conversa. Espero, né, que a gente possa ter trazido algumas reflexões, né? Facilitado algumas questões que, às vezes, a gente não tinha pensado muito, né, na nossa vida, no automático, na correria, mas aqui nosso bate-papo te convidou a parar um pouquinho, se conectar com a sua essência, com você, com o seu eu superior, que nós todos aqui somos luzes, né, irmão? Em trabalho, em processo de aprendizado, de reforma íntima. E aí que entra bem legal, né, irmão? Querendo relembrar o propósito do nosso programa. Reconecte-se, de conectar com a nossa essência e um roteiro para um novo eu. Né? Buscar esse caminho desse novo eu que a gente quer almeja sermos mais amorosos, pacientes, indulgentes, caridosos, mas respeitando também, sendo você mesmo, né? Não perdendo a sua essência, sendo do seu jeito especial. Então, o nosso programa ele tenta não querer mudar você, né? De fazer que você seja do jeito que a gente está falando que tem que ser. Que você encontre o seu caminho especial, a sua jornada, que é muito particular, mas que a gente busque a jornada que Jesus, nosso mestre, né? Nosso guia, nos convidou há mais de 2000 anos e que continua aqui nos acompanhando espiritualmente e que nos convida ao caminho do amor, da fé, da caridade, do amor a si mesmo, amor ao próximo e amor ao nosso Pai, né, irmão? Então, esse relembrando um pouco desse propósito, né, que nós estamos aqui em cada encontro, a gente fala sobre tantos temas, né, irmão? Tantos temas e a gente tem que lembrar que tudo, apesar de muitas complexidades, questões que a gente traz, reflexões, às vezes até extensas, né? Mas Sim. Tudo é buscar aqui, a nossa felicidade, a nossa paz interior, o nosso caminho de amor, de ser mais amor com nós mesmos e com o próximo. Também te toca dessa forma, irmão? Como é que o programa também te toca, né, assim, nesses 50 episódios, né? Não, eu acho que o nosso grande momento, nosso grande detalhe aqui é que a gente tenta conversar em família, estar juntos aqui, e o objetivo nosso não é apontar dedo para ninguém. Então, quando a gente está conversando sobre algo, em nenhum momento é para que nenhum de nós possamos nos sentir culpados. Isso não é um objetivo. Se sentir errado, não é esse o objetivo. A gente está junto aqui conversando para dar opção, sabe? Abrir novos caminhos, dar novas possibilidades. Para quem? Para você, para mim, para o meu irmão, para nós. Para que nós possamos, nos momentos da vida, quando a gente estiver ali na hora de escolher, na hora de determinar, na hora de ter a diretriz, ter opções, não estar somente vinculado a uma escolha ou um detalhe, ou porque alguém mandou, ou porque a vida é assim. A gente ter a opção e a possibilidade de pensar sobre e lembrar desses detalhes para ter mais cartas no baralho, para poder jogar o jogo da vida, para poder participar do jogo da vida. Então, para mim, nosso programa é muito isso, é aumentando as cartas no nosso baralho, para que a gente possa
ter mais opções na hora do jogo. Isso. E quando a gente tem mais essas opções, parece que amplia, né, o nosso campo de visão, o nosso campo de compreensão da vida, né? Sim. Isso abre novos horizontes, que às vezes a gente fica muito preso, né? No que a gente já viveu na vida, faz parte, né? Nessa encarnação, muitas vezes a gente tá ali, né? Naquela vida do dia a dia. Lógico que a gente já teve várias outras vidas, só que existe o véu do esquecimento, então a gente não tem que... E tem todo um propósito muito importante nisso. Mas aqui, no nosso programa, a gente pode trazer, e também nessas tantas leituras, né? Tantas riquezas que o Espiritismo traz, né? Na sua doutrina, que Allan Kardec trouxe através da comunicação com os espíritos, que Jesus trouxe há 2000 anos, enfim, todo esse conhecimento que está aqui à disposição. E é tão bom a gente poder conversar aqui num encontro descontraído, num bate-papo, né, leve, irmão, sobre esses assuntos que às vezes parece que são mais densos, né, ou são muito mais pesados de falar às vezes, porque a gente muitas vezes não transforma isso para o nosso dia a dia, uma coisa meio prática. Como é que a gente vive o amor, né, um conceito um pouco abstrato e amplo, como vive a caridade. Será que a caridade é só aquilo que a gente pensa, né? Como é que vive, né, a fé, a humildade, tudo isso, e trazer isso numa conversa prática do dia a dia, isso vai cada vez mais nos inspirando. E até trazendo como eu também cheguei, né, no espiritismo principalmente, né, eu lembro que eu exigia muita perfeição de mim mesmo, no sentido de, nossa, descobrir, né, vi essas cartas novas no leque, nossa, isso abriu portas, assim, foi realmente Divisor de águas. um divisor de águas, né? Realmente abriu os horizontes e isso acaba nos empolgando, me empolgou demais. E aí, quando eu fui começar a tentar viver isso, que eu descobri, eu achava que eu tinha que ser aquilo. Não, imediatamente eu vou virar aquilo ali, esperando uma angelitude imediata, né? Sendo que não é assim. Essa também é a proposta que o nosso programa traz. Não nos exijamos, não é exigir pra gente essa perfeição absoluta, imediata, que ninguém aqui é perfeito. O único que trouxe mais perto da perfeição aqui foi Jesus, né? E ainda é Jesus no nosso planeta. Então, muita amor e humildade e compaixão com nós mesmos, com o próximo. E aí isso também comecei a desenvolver com o tempo. Não é de uma hora para outra, né? Aqui no nosso programa a gente bate um papo, uma reflexão, né? A gente planta uma sementinha, né? Também que foi plantada no nosso coração nesses anos que a gente está estudando isso, né, irmão? E a gente também leva essa semente até vocês, que sem dúvida você já tem várias sementes lindas dentro de cada um de vocês. A gente planta mais uma inspiraçãozinha, uma reflexão, toca já em algumas sementes que está dentro de você aí e te convida a seguir a sua jornada com paciência, com amor, com calma, mas também com esse vigor de quero aproveitar essa vida, né? Quero aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Então, todos os temas, irmão, que a gente traz nesse programa aqui é para trazer esse convite, mas tocando em várias perspectivas diferentes, né? Que vão nos guiar e nos dar esse leque de possibilidades para chegarmos no caminho cada vez da felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. No final de tudo, queremos ser felizes, né? Mas o que é a felicidade? Tudo isso a gente tem conversado em nossos programas, né, irmão? Bastante. Bastante. Então, esse é o convite do nosso programa. E com esse espírito, né, de retrospectiva que temos aqui, que nós já temos 50 episódios, irmãos. Esse nosso hoje é o 50º que fala? Acho que é, né? 50º programa que nós estamos aqui juntos. É legal a gente dar uma pincelada, né, em alguns programas, né? Todos eles são incríveis, maravilhosos, são bons, assim. Espero que vocês estejam gostando, né? A gente vê a interação de vocês. E eu separei alguns episódios aqui para a gente relembrar um pouquinho, né, de alguns temas que foram bem bacanas, bem interessantes, que vocês também interagiram até mais nesses episódios. E eu quero começar, irmão, óbvio, do começo. O nosso primeiro episódio, inauguração, né, foi muito trazendo essa proposta do programa, né, que ele é intitulado, né, Tudo Começa Dentro de Nós. Então, toda a nossa jornada, a nossa reflexão começa, a nossa vida mesmo, tudo vai partir de dentro de nós. Não é lá fora, não é com o fulano de tal, a nossa felicidade não depende lá do externo. Tudo, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa harmonia, as nossas responsabilidades, atitudes, tudo começa dentro da gente, né, irmão? Você lembra desse episódio assim? Já faz 50 episódios, mas foi... Eu lembro mais ou menos. Quando você falou do tema, o que me veio na cabeça é que a vida que nós vivemos é a que está dentro de nós. Você não está vivendo o que está fora, você está vivendo o que está dentro. Então, tenha atenção pro que está aí dentro. Que muitas vezes a gente só dá atenção pro que está fora e esquece o que está dentro. Isso.
A gente falou muito sobre esses assuntos em diversos programas, mas esse primeiro, ele tipo assim, gente, escancara esse mundo interior, né? Que a gente subestima, parece que não existe. Ah, não, isso é historinha, né? Mas não, existe um mundo dentro de nós. Nós somos um espírito, né? Nós somos uma casa cheia de cômodos, né? Nós somos uma riqueza de um livro cheio de capítulos dentro da gente. E a gente tem que desbravar, né, o autoconhecimento, né? A viagem, é essa viagem do autoconhecimento, né? Do auto-amor que o primeiro episódio nos suscitou a explorar e aprofundar, né, irmão? Esse episódio foi muito bom, assim, foi... eu vi que muitos de vocês interagiram nesse episódio. E o segundo, e também, ainda no começo, teve um outro que foi, assim, que eu acho que é o nosso recordista de interações de vocês no nosso programa, que é o episódio 2, que chama Liberte-se e Ame-se. Olha que legal, o convite, né, de você se libertar, porque realmente é o convite da reforma íntima, de você se amar e de você buscar a reforma íntima, que é uma das grandes máximas do espiritismo, né, reforma íntima. E como é maravilhoso esse convite de a gente se libertar de nós mesmos, primeiro, né, tipo, das nossas próprias armadilhas, né, se libertar de culpas, e de grandes culpas que a gente nos aprisiona, e de se amar. De como é que funciona esse auto-amor, né, irmão? Também foi um tema tocante, assim. É um tema forte também. Começou primeiro buscando interior, depois já passamos para liberdade e amor, né? E se libertar é um ato de amor, né? Você tirar as amarras, tirar aquilo que te pesa, aquilo que te dificulta. Então, nesse capítulo, eu tenho certeza que foi tocado nisso, porque se não fizermos isso, não tem como se renovar, não tem como se regenerar, não tem como fazer as mudanças que a gente precisa fazer para atingir os objetivos que a gente tem na vida. Sim. E isso tudo, toda essa viagem, pessoal, é fazer isso com leveza. Sem desespero. Com calma, sem desespero. Como eu falei agora há pouco, né? Eu também tinha um peso muito grande sobre se eu errasse alguma coisa, se eu escorregasse um pouquinho na caminhada, se eu falasse mal com alguém aqui, ou viesse sentimentos ou pensamentos, né, não bons, eu já ficava me culpando e falando, nossa, aí entra aquele ciclo, né, negativo, destrutivo, que não é de alto amor. Então, tem que ser um caminho de reforma íntima com leveza. Um dos livros que inspira muito o nosso programa aqui, né, é o Reforma Íntima Sem Martírio, né, da irmã Dufour. Acho que o médium é o Wanderlei, né? Wanderson, é Wanderson, né? Acho que não lembro. Eu sei que o espírito é Manso do Fogo, parece que está equivocado no nome. E aí, esse livro, então, é fantástico. Ele aplica muito a reforma íntima com muita leveza, com muito amor. A gente recomenda muito a leitura. Para mim, foi realmente também maravilhoso, né? E um outro episódio, que também é um dos primeiros, que é o episódio 4. Ele fala, o título é Errar Faz Parte. E aí a gente entra numa outra visão tão importante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Sim, não tem como fazer Errar faz parte. Né? O erro, a dor, a tristeza, todas essas que a gente já falou também em outros episódios, o erro faz parte do aprendizado. A gente não vai conseguir acertar de primeira. Muito raro. E quando a gente acerta, normalmente quando a gente acerta de primeira, a gente não entendeu muito bem por que acertou. O erro faz parte de eu entender o porquê das coisas. O erro me possibilita tentar de novo e tentar com mais consciência. E com mais consciência de compreender o porquê que eu errei e o que me levou ao erro para que eu não repita de novo, não só ali, mas em outro local. Então, o erro ele é a fonte-chave de transformação. Então, eu tenho que ficar desesperado quando eu erro. O que eu não posso jamais é desistir. Mas desesperar porque errei também jamais. Sim. O que importa é continuar. E esse medo de errar, né, às vezes nos limita muito. A gente fica com medo de arriscar coisas na vida, de se expor à vida, e aí a gente acaba tendo medo de viver. E o maior risco que a gente tem na vida é não viver. É viver a vida com medo, limitado, preso. Então, não ter medo de errar, lógico que a gente vai tentar não errar. A gente vai tentar o caminho da felicidade, da harmonia, da paz, mas ao tentar, a gente vai ter alguns equívocos nisso. Nós não somos perfeitos. E o erro, como o meu irmão querido trouxe, né, vai ser a professora, né, que vai nos ensinar, olha, desde lá no colégio a gente não faz isso, faz lá os exercícios, a gente erra vários exercícios até chegar e conseguir na prova ter um melhor desempenho. Nós estamos aqui no momento de provas e vai ser normal de ter erros nas provas que nós vivemos. Então, errar faz parte, pessoal, faz parte dessa jornada da vida. Então, também foi um tema, um dos temas assim, mais impactantes, né, do nosso programa. Indo para o episódio 9,
A gente entrou num assunto que chama psicosfera e sintonia, né? Que é entender que existe um mundo invisível à nossa volta, né? Sim. Uma psicosfera, uma esfera de pensamentos, de mentalizações, de tudo, que a gente não enxerga com nossos olhos físicos, mas que ele nos influencia bastante, nos afeta e muito. O espiritismo, né, traz essa visão muito da questão do mundo espiritual, da vida espiritual, Sim. e a gente subestima tanto isso, tanto que uma das questões mais importantes do espiritismo, né, fala o quanto que os espíritos nos influenciam, né? E a resposta é, eles influenciam tanto que de ordinário eles nos coordenam, Sim. eles nos comandam até. Então, entender como é a psicosfera, como é que está o nosso campo mental, a nossa volta, no nosso ambiente e, principalmente, antes de tudo, dentro de nós. Afinidade e sintonia, você está falando. Isso, afinidade e sintonia. Então, saber o que a gente emana em pensamento, como a gente vibra no dia a dia. Lógico, nós somos uma certa montanha-russa, né, irmão? Altos e baixos. Normal. A gente não consegue ficar, né? Vibrando ali. positivo o tempo todo, é só ver no seu olhar. A gente está rapidamente criticando coisas, mesmo quando a gente está buscando falar positivo. Cara, várias vezes, família. Eu tento agir positivo com alguém, eu venho com a boa vontade, mas quando eu perco um pouco a atenção, eu já estou querendo criticar alguma coisa. Uhum. E eu estava querendo elogiar a pessoa, levantar, mas mal me percebi, eu fiz uma crítica. Ou seja, a gente está o tempo todo ali nessa batalha conosco de tentar elevar a vibração, de tentar elevar a energia interna para sempre buscar coisas boas. Isso. Porque quando a gente busca, quando a gente tem essa consciência da importância dos nossos pensamentos, do que a gente está sintonizando, quais são as nossas afinidades, a gente começa a perceber que nós somos autores da nossa vida, do ambiente à nossa volta. Então, nós escolhemos. Igual se a gente quer conectar numa rádio, na Jovem Pan, Mix, sei lá, qualquer estação de rádio, a gente sintoniza lá no rádiozinho, virando lá o botãozinho. A gente aqui também é uma coisa. Como é que a gente quer sintonizar com o quê? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a importância da psicosfera, de você entender que existe esse mundo de energias, de fluidos, de ondas. A gente está mergulhado nisso. Está mergulhado, como se fosse um oceano, né? A gente não é a água, mas o ar aqui, as energias, ondas. Nós estamos mergulhados num campo de ondas. De vibrações. E cada vez mais a ciência tem mostrado isso, né? A física quântica. Então, está cada vez evoluindo mais e mostrando, alinhando essa questão cientificamente e comprovando que não é uma lenda urbana. Realmente é real. Não é acaso. Não é um acaso. Então, é um episódio também muito, muito bacana. E entrando num outro episódio que foi bem interessante, irmão, que é Onde está o meu amor? Esse é um dos assuntos que a procura pelo amor na nossa vida, né? Acho que é um dos pontos uns propósitos maiores da vida das pessoas, né? Muito. Procurar o amor. Encontrar o amor. Encontrar o amor. E a gente reflete muito sobre isso, né? Porque é um tema que a gente pensa em procurar o amor, procurar o parceiro de vida, Sim, né? já pensa no príncipe ou na princesa. No príncipe ou na princesa. Então, se a gente vê a sociedade como nos é guiada hoje, né? Nos é conduzida, é procurar externamente alguém que vai ser o nosso grande amor. Nosso grande salvador. Ou salvadora. E aí a gente descobre, né? Que o grande amor está, de novo, dentro da gente. Sim. Nós temos que nos amar. O maior amor somos a nós mesmos, ao nosso Pai amoroso que nos guia, que nos coordena. Então, a gente não tem que buscar esse amor fora. É uma alegria quando a gente tem uma pessoa que a gente possa amar e saber também que a felicidade está na troca do amor com as pessoas da nossa volta também. É saber se amar, se cuidar, é saber ter prazer com a sua própria convivência, né? Mas também amar nossas imperfeições e virtudes. E também amar as pessoas da nossa volta do jeito que cada um, assim, respeitando como é cada um. Então, essa procura do amor, que é tão priorizada na vida, né? Isso muda um pouquinho muda demais, se né? A gente entender o que significa, o que precisa, muda muito. Muda bastante. A gente não cair no conto do mundo, né? Não cair nas histórias que são nos contadas, nos detalhes que são nos mostrados desde pequeno, muitas vezes. Sim. A gente não cair no conto do vigário, né? A gente acredita que vai ter um salvador ou uma salvadora para todos os nossos problemas, quando o salvador ou a salvadora sempre existiu, que somos nós mesmos. E que a gente tem que aprender a cuidar da gente, para que aí sim a gente possa cuidar dos outros. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Se eu não me amo, como é que eu vou amar os outros? Então, esse movimento de entender que o amor tem que estar, primeiramente, observando a mim, não por um ato egoísta, mas principalmente por um ato carinhoso. Porque se eu não aprender a me amar, como é que eu vou amar o meu irmão aqui? Exato. Eu não vou conseguir porque eu nem me respeito, eu nem cuido de mim, não tem como eu cuidar dele. Então não é um ato egoísta eu querer cuidar de mim,
Até egoísta é quando eu quero cuidar de mim, não tô nem aí para ele. Não é esse o movimento. Uhum. O movimento é eu estou cuidando de mim e também tenho atenção para com o meu irmão. E eu vou fazendo com ele aquilo que eu já consegui fazer comigo. E algumas coisas que eu não consegui, eu vou tentar, mas normalmente vai dar errado, porque eu não consegui fazer em mim. A gente tenta fazer isso muito, família. Fazer com os outros o que a gente não conseguiu fazer com a gente. E aí a gente pode parar e pensar que você vai chegar na conclusão que está dando ruim. Porque se eu não conseguir fazer comigo ainda, organizar dentro de mim isso, produzir isso para mim, eu não vou conseguir produzir isso para os outros. É como se eu quisesse fazer um bolo de cenoura, que eu não consegui fazer para mim e para minha visita. Vai dar certo? Não, vai dar mesmo errado. Porque eu não consegui fazer nem quando eu estava lá sozinho fazendo para mim. Quando vier a minha visita, vai dar ruim também. Quando eu aprimorar, entender, conseguir fazer direito, agora para qualquer um que chegar, eu vou conseguir fazer o mesmo bolo de cenoura delicioso. Esse episódio, né, episódio 12 do nosso podcast, quem puder assistir, assista, que a gente aprofunda ainda mais nesse assunto, é realmente transformador, quando a gente entende essa questão da procura do amor e como é importante esse processo de a gente se amar primeiro, saber se amar, para depois conseguir ir para o amor maior, para o amor ao próximo, né, enfim. Então, assim, eu tô vendo aqui, irmão, que nosso episódio já tá perto do fim do horário e eu queria continuar com essa retrospectiva. Tem muito episódio. Tem muita coisa. A gente podia ficar aqui várias horas falando. E eu quero convidar, né, como é um episódio especial, eu quero dividir em 2 partes esse episódio. Eu quero continuar a fazer mais um episódio no nosso Reconex especial, episódio 50 e 51, pra gente comemorar esse ano. Pode ser, irmão? Pode, a família tá tranquila. Família, então, pode falar. Eu vou deixar você também com gostinho de quero mais aí, para que na semana que vem vocês acompanhem a continuidade desse episódio, porque aqui é um recapitulando mesmo, um resumo. Bom que a gente tá misturando temas, família. A gente tá conversando sobre coisas juntos aqui, relembrando caminhos que a gente já observou e já abriu como opções para a nossa vida. Exatamente. Então vai ser muito bom continuar conversando com vocês aqui sobre diversos temas. E, então, a gente espera vocês. Até já, até daqui a pouco. Uma semana passa rapidinho. Até o nosso próximo episódio. Receba o nosso abraço, né, irmão? Um abraço, família. Fiquem com Deus. Boa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.